começar com o professor Garrido, depois Melissa e, por fim, o professor ACR. Mas deixa eu só ler aqui o currículo de cada um deles para vocês entenderem o peso de conhecimento que vocês vão ter acesso. Então, o professor Garrido é psicoterapeuta de família, casal e individual, pós-graduado em psicologia e neuropsicologia, formado em Human Resources pela Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, professor de Espanha, autor do livro Das Pílulas do Bem Viver, colunista de comportamento e carreira da Band News FM. A Melissa Froza é responsável pela comunidade de parceiros da RD Station. A RD Station, gente, é uma potência na área de marketing digital. Atua no desenvolvimento do ecossistema de marketing através de estratégias humanizadas. Ela é vencedora do Prêmio Caio, categoria VUCA, por 2 anos consecutivos, com o RD Summit, maior evento de marketing digital e vendas da América Latina. E o nosso professor ACR, ele é coordenador da pós-graduação Cairu, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, professional coaching pela Sociedade Latino-Americana de Coach, professor na graduação e pós-graduação da Faculdade Cairu, UNEB e UFBA. Ele é contador, pedagogo, psicopedagogo, teólogo, empresário, autor de livros, doutor em educação, mestre em contabilidade. Ele é especialista em AD, contabilidade gerencial e metodologia do ensino superior. Mas me diga aí, professor Garrido, que história é essa de pessoas se conectam com pessoas? Qual a sua visão a respeito desse tema? Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês. Assim, eu estou me sentindo a banda que abre o show, porque o show vai vir depois, viu? Meu amigo ACR, queridíssimo, e que é essa potência aí na contabilidade e na educação, e a professora Melissa, que eu estou tendo a honra e prazer de estar com ela aqui também nesse painel, e encantado, né, com as qualificações dela. Mas assim, pessoal, eu gostei, adorei esse tema, porque eu acho que conexão, se conectar, nesse mundo aí pandêmico, e agora pós-pandêmico, com fé em Deus, talvez seja a coisa mais importante para o profissional e até para o ser humano. O que eu quero dizer é o seguinte, a pandemia, eu tenho estudado muito esse tema na minha área da psicoterapia, a pandemia não mudou o rumo das coisas. No mundo pré-pandêmico, a gente tinha, os especialistas estavam chamando, os antropólogos, de uma era disruptiva, quer dizer, o nome já está dizendo tudo, né? Tudo estava se rompendo, o mundo líquido, então Balme trazendo esse conceito das coisas muito voláteis, as relações, o próprio modus operandi no trabalho. Então, a gente vivia uma era disruptiva, de forma acelerada. O homem e a mulher, no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, ele morria e nascia e morria, sem ver grandes novidades. E hoje a gente tendo essa característica, que é um privilégio, uma era bastante intensa, em que a gente vê as coisas surgindo e vê as coisas sendo substituídas por outras. Ao mesmo tempo que isso, por um olhar, é um olhar de alegria e de muitas oportunidades vem, um mundo muito intenso, se a gente não cuidar da nossa cabeça, se a gente não cuidar das nossas questões, saúde mental começou a se tornar uma coisa muito importante, e saúde emocional, porque é um mundo muito estressante. E a pandemia, então, só fez acelerar isso, trazendo essa possibilidade de conexão digital. E eu tenho absoluta convicção que a gente vai caminhar para um mundo em que é um mundo que a gente vai ter que viver muito com o digital e com o real. E estamos chamando, de forma bem colocada, como uma era híbrida, um mundo híbrido. Então, como é que eu vi isso na pele, trazendo a minha experiência, né? Eu gosto muito do presencial, a conexão presencial para mim é muito importante, sempre foi, eu sempre preferi.
ao atendimento nas áreas que eu atuo, né? No atendimento na psicoterapia, na aula, nas aulas nas faculdades, onde a Cairu já tive uma participação e tenho muito grande em aulas de pós, em palestras, em aulas. Então, eu sempre via com muito bons olhos a presença física, a presença real, né? O mundo real. E aí, quando veio a pandemia, a gente tendo que se reinventar, por isso que resiliência se tornou também uma palavra muito importante, a gente tendo que se reinventar, a gente tendo que ficar cada vez mais conectado, ampliar nossas conexões. E aí eu tive de me adaptar, me readaptar com todos nós. Eu lembro que, no início, quando as clínicas fecharam, eu fiquei assim, e agora, o que é que eu vou fazer, né? Porque não tem mais clínica, não tem mais faculdade para dar aula. Eu lembro que março de 2020 foi um grande mês, assim, de que todos nós, um marco, né? Um marco de uma ruptura. E aí eu comecei a atender online. E nessa de atender online, aconteceu um negócio muito interessante, que mostra muito que a gente, às vezes, tem uma porta fechada e se abre uma varanda e se abre uma janela. Começou a surgir o próprio Conselho de Psicologia, de Psicoterapia, autorizando atendimentos online, a consulta não presencial. E, com isso, houve uma adaptação muito grande. Freud sempre dizia, quando o Freud criou o divã, ele trouxe muito esse conceito, que foi um conceito de que ali você deitado, você relaxado, você poderia falar mais de suas questões. A gente tem as barreiras naturais, todos nós, e ali você estaria mais propenso a falar. Fazendo uma analogia com a casa das pessoas, onde começou a se realizar as consultas online, as pessoas muito à vontade, nos seus quartos, nas suas camas até. Então, isso deu uma possibilidade muito grande e fez com que funcionasse muito o atendimento online. E com um dado novo, as barreiras geográficas foram quebradas. A gente podendo fazer a conexão com as pessoas, e é isso que eu achei que eu queria trazer para o lindo tema que foi escolhido, e trazendo a conexão com as pessoas, o que aparentemente seria uma barreira se tornou uma ponte. Hoje eu tenho pacientes, eu passo uma tarde em Florianópolis, no mês, na semana, né? Porque eu tive um paciente em Florianópolis, indicou para outro, indicou para uma familiar. Hoje eu tenho 4, 5 pacientes, então toda quinta tarde eu estou atendendo em Florianópolis sem sair de casa. Isso que foi o fator mais incrível, né? E maravilhoso que a tecnologia trouxe. Eu tenho um paciente no Japão, o Vitor, numa cidade chamada Toyota. Ele trabalha na fábrica, é um paulista, Nissei. E aí, 8 horas da noite, ele está lá tomando uma sopinha. 8 horas da manhã, eu estou atendendo na minha base aqui de trabalho e parece que ele está do meu lado. Então, as barreiras geográficas se romperam. Aí veio a questão da aula. Eu dei uma aula recentemente para uma faculdade de Recife. E aí, como a nossa cabeça, né, ainda é uma cabeça muito presencial, principalmente um pouco a minha geração e daí para frente, eu acho que essa garotada que está vindo aí está com a cabeça mais digital e a gente ainda tem uma cabeça presencial. Foi até engraçado, porque eu na aula, lá na aula online, e aí os alunos ali e tal, e eu dizendo assim, olha, vocês que são de Recife, e aí alguém diz assim, não, professor, de Recife aqui só tem um aluno. Então, eu fiz a pesquisa online lá com eles, e tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio Grande do Sul, Belém tinha umas 4 pessoas, e pasmem vocês, tinha uma moça de Catu, Melissa, que talvez não conheça tanto, um município que nós temos aqui a 100 e poucos quilômetros de distância. Então, havia alguém ali que também era da Bahia. Então, ou seja, a Faculdade de Recife, o professor da Bahia e gente do Brasil inteiro. Então, essa conexão ela é mágica,
foi um facilitador. Tem algumas qualidades que eu acho que a gente tem que ter no mundo digital, assim como no mundo real. Se fala muito do novo normal, e eu queria dizer que o novo normal vai sempre pedir um novo ser humano, não só um novo profissional, mas um novo ser humano, em que a gente vai ter que se readaptar. Por isso que resiliência, como eu falei, é uma grande qualidade. A gente está bastante conectado. A possibilidade da gente trabalhar muito aspectos de amorosidade, de participação, de presença e de conexão com as pessoas, independente de estar fisicamente próxima das pessoas. Isso é que eu achei mais positivo de tudo isso. A gente quebra barreiras, inclusive maneiras de pensar, em que eu digo assim, para eu estar perto de alguém, eu tenho que estar fisicamente próximo, aquele conceito mais cartesiano, né? E a gente entendendo que hoje não. Eu posso estar próximo de pessoas pela maravilha, pelas coisas incríveis que a tecnologia vai nos proporcionar. Eu estou muito curioso da fala da professora Melissa, porque o marketing digital hoje é uma realidade, e ele tem essa revolução toda, né, que as redes sociais, o Instagram e tudo mais causam, e o professor ACR, que eu acho que vai também trazer um pouco essa coisa, ele que é um grande educador, e a educação passando por essa revolução. Eu queria falar do meu amigo Saja, que eu sempre falo do meu amigo Saja nas palestras, saudoso Saja, um doutor em filosofia, fizemos juntos vários projetos, e que faleceu há 2 anos atrás, os Encontros da Cultura, né, que a gente fazia no Teatro Eva Reis, fizemos várias turmas, e o Saja, ele tinha uma frase incrível, e que dizia assim, a questão não é estar perto. Ele parece que era um visionário, né? Ele não conheceu essa história do coronavírus, da pandemia, ele teve a passagem dele antes disso tudo, então ele não viveu essa loucura toda, mas ele já dizia isso lá nos Encontros da Cultura de forma presencial. Ele dizia assim, e a gente está fazendo um encontro aqui online, olha que riqueza, olha que quanta gente extraordinária pelo YouTube, né? E pelo Zoom estão acompanhando a gente. E o professor Saja, na sua grande sabedoria, ele dizia isso para a gente. Ele dizia, primeiro, trazendo coisas da filosofia, como Aristóteles. E Aristóteles dizia assim, o grande barato da vida não é viver, é conviver. Aí que é o porradão. E a gente vendo que a convivência, que a conexão, ela chega muito através do digital hoje, chega até através mais do digital. E naqueles momentos de lockdown, que a gente ficou meio fechado nas casas, e que hoje a gente teve uma procura muito grande, está tendo uma procura muito grande da psicoterapia, muitas pessoas sequeladas, muitas pessoas com questões emocionais e mentais, exatamente porque a pandemia mostra o seguinte, aí é uma frase de Sartre, que eu gosto muito, mas eu vou voltar, eu vou encerrar com a frase de Sartre, né? Eu estou guardando para encerrar com a frase de Sartre. Mas Sartre dizia o seguinte, não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, a Faculdade Visconde Cairu, de que eu sou colaborador e fã, mostra isso a cada dia. Eu lembro que eu dei uma aula numa pós-graduação para Cairu, também era uma aula antes da pandemia, e a gente já tinha isso, e depois eu dei também na pandemia, pós-graduação, e a gente já tinha essa possibilidade, um estúdio extraordinário e uma aula que, no final, tinha até a presença de um outro aluno, mas que muita gente vindo de forma digital. Então, ou seja, as instituições e as pessoas que mais se readaptaram, que mais conseguiram dar essa volta, aproveitar essa varanda que se abriu quando essa porta se fechou, foi exatamente as que melhor compreendeu essa frase de Sartre, que não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente.
Ou seja, se fecha uma porta, a gente pensando que não ia ter mais conexão e a gente tendo muito mais conexões, conexões impensáveis. Como eu disse, se eu quisesse atender em Florianópolis no modelo antigo, eu teria que pegar um avião e muitas vezes eu pensei, não especificamente em Florianópolis, eu pensei assim, poxa, eu queria tanto trabalhar em São Paulo, ou então alguém que queria trabalhar numa cidade do interior como Vitória da Conquista, e pensar assim, mas eu vou ter que tomar um avião, ir para lá, passar o dia lá, alugar uma sala, e para poder atender aqueles pacientes daquele lugar. E a possibilidade do digital. Então, a gente ter essa capacidade de reação, ter essa resiliência, como eu tenho dito, e aí fazer do limão a limonada, né? Isso é que foi o mais gostoso da gente aprender nessa coisa tão sofrida, nesse luto coletivo que a gente viveu, enfim, nessas dificuldades todas, e que fez com que a gente crescesse, porque nesses momentos é que a gente cresce, nesse momento é que a gente vai aprender coisas novas e que a gente vai fazer uma das coisas mais extraordinárias que o ser humano pode fazer, que é o quê? Se reinventar. E aí, agora sim, fechando a minha fala, né, que eu acho que está no meu tempo aí, com a frase do professor Sajan, e que profeticamente essa frase era dita a cada encontro lá do Teatro Evarré, da Livraria Cultura, em que ele dizia assim, gente, sempre que se referia a alguém que estava longe fisicamente, ou alguém falava assim, poxa, eu queria que alguém da minha família assistisse, ou essa pessoa já foi, já não está mais aqui entre nós, ou então está em outro estado, que ia vir, mas acabou viajando. E aí ele dizia assim, a questão nunca é estar perto do ponto de vista físico, né? A questão é estar dentro. Dentro de onde? Dentro do coração e dentro das ideias. Então, o grande truque dessa vida louca toda que a gente passou é estar perto, se conectar com as pessoas, é estar dentro. Melissa, que está longe, né, fisicamente, mas está aqui tão próxima da gente. Então, a questão é essa, estar dentro, estar próximo, estar alinhado com as ideias e com o coração. Muito profundo isso, professor Garrido, né? A galera curtindo muito suas citações de Jean-Paul Sartre. E isso aí, essa frase, né, final, muito interessante, porque eu vi uma vez um dizer que mostrava duas pessoas, uma ao lado da outra, fisicamente, com celular, mas distantes, porque nem se olhavam. E essas pessoas se conectando com outras em outro lugar do mundo. Então não adianta estar perto, né? Se você não está no coração, não está. Diga, professor. Eu ia só complementar, você me inspirou a dizer uma coisa final, eu sou terapeuta, minha maior banca é casal hoje, né? E a gente vê, às vezes, o seguinte, casais que dormem na mesma cama e a sensação é que um está na Europa, outro está nos Estados Unidos. Porque a distância emocional deles é brutal e a distância física é bem pertinho. E pessoas, às vezes, que pela possibilidade da digital se apaixonam e se relacionam com gente do outro lado do mundo, mas que tem uma proximidade emocional extraordinária. Então, você me lembrou, né, da minha banca lá de casais. Obrigado. Você é uma grande inspiração. Talvez isso aí que o senhor falou, né? Aquela tempo antigo que os novos não conhecem, né? Da cartinha, você nem via a pessoa. Hoje, pelo menos, você vê, mas não tem o toque físico. Talvez, né? Seja também uma possibilidade de ter uma conexão mais profunda, como o senhor bem citou. Mas eu agradeço esse primeiro momento. Calma, pessoal, a lista de presença vai aparecer. Vão formulando aí suas perguntas para o professor Garrido. A gente vai ouvir agora a Melissa, né? Vem cá, Melissa, por favor. Ela vai falar os 15 minutos. Professor Garrido vai dar um tempinho e daqui a pouco o professor Sérgio a gente volta com todo mundo nesse bate-papo, tá bom? Diga aí, Melissa. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu vou tentar trazer uma visão um pouco diferente, não vou trazer citações talvez tão boas quanto do professor Garrido, mas eu queria trazer um pouco da visão do marketing digital, do que a gente tem visto na prática, né, aplicando essa da comunicação mesmo, né?
E para contextualizar, eu trabalho na RD Station, que é uma empresa de tecnologia. A gente tem um produto que é um software de automação de marketing. Então, literalmente, né, se for parar para pensar, nossa, mas é tecnologia, é automatizar, é escalar o marketing digital, o quanto que isso é humano. E, ironicamente ou não, o meu trabalho é fazer estratégia de marketing humanizado através de comunidades. Parece ser irônico, mas não é nem um pouco, na verdade, porque quando a gente pensa em marketing digital, eu até queria saber se tem alguém que trabalha com marketing aqui ouvindo a gente, alguém que está estudando para trabalhar com marketing, talvez compartilhe essa dor comigo, mas a gente tem essa má fama de que marketing digital é mandar uma comunicação para todo mundo, é fazer coisa em massa, quando na verdade não. A gente está conectando com pessoas, a gente está falando com pessoas. O importante é a mensagem ser uma mensagem empática, uma mensagem que conecte de qualquer forma, independente se vai ser um e-mail, se vai ser via redes sociais. E esse é um pouco do trabalho que a gente tem feito na RD. Então, a RD tem 10 anos de história, e esse pilar de comunidade, essa necessidade que a gente teve de estar próximo das pessoas, ela não foi nenhuma coisa que era uma tendência, não, foi uma necessidade. Então, a empresa começou com 5 funcionários e ela precisava conquistar novos clientes, sabia que tinha um mercado, mas como que a gente vai chegar nessas pessoas? E a RD falou, não, apesar de eu estar vendendo tecnologia e marketing, a nossa base é uma mensagem empática, uma mensagem que conecte. A gente tem uma missão, a gente tem um objetivo de fazer com que ajudar as empresas a crescer, a gente só precisa contar essa história melhor. E a gente também utilizou muito o offline. Então, a gente, apesar de ser muito digital, a gente nunca deixou o contato ali físico mesmo, de estar presente de lado. Um exemplo disso, a gente tem um evento que acontece desde 2015, que é o RD On The Road. Inclusive, a gente já foi para Salvador, onde a gente literalmente pegou a mochilinha, foi até lá e falou, não, vamos conhecer quem são esses clientes, quem são esses possíveis clientes, e a gente começou a formar essa comunidade. Então, ali na apresentação, o Paulo comentou que a gente tem o RD Summit, que é um evento premiado, um evento para 12 mil pessoas que acontece em Florianópolis, mas ele acontece justamente com tanta gente, porque a gente foi aos pouquinhos ali, fazendo esse trabalho de conexão e trazendo essas pessoas para perto da gente. Então, assim, era uma necessidade, a gente precisava estar perto, a gente fez por eventos, mas o que de aprendizado que a gente pode levar dessa conexão 1 a 1 que a gente fez, que a gente pode escalar? E isso a gente ensina a fazer com a nossa ferramenta. Então, por exemplo, a minha empresa precisa fazer um comunicado por e-mail. Será que a gente precisa mandar uma mensagem para todo mundo? Será que a gente consegue separar essas pessoas em grupos? Qual que é a dor? Qual que é o problema dessas pessoas que eu posso identificar, dividir elas em grupo e fazer uma comunicação segmentada? Será que eu posso chamar ela pelo nome e usar uma variável para mostrar que é com ela que eu estou me comunicando? Será que eu posso assinar, colocar o meu rosto lá na assinatura do e-mail para mostrar que sou eu, Melissa, que estou me comunicando com ela? Então, todo esse aprendizado, ele veio ao longo dos anos, da gente entender como que a gente escala. Acho que isso é uma dificuldade, né, que a gente tem no marketing digital, alcança tantas pessoas, mas mesmo assim a gente continua sendo empático, tendo essa conexão. Então, basicamente esse um trabalho que a gente tem feito aqui na RD. E assim, uma coisa super legal de falar da RD é que em 2019 começou a ficar um pouco mais conhecida essa expressão de marketing humanizado, né, da gente falar um pouco mais pessoalmente, né, então os próprios bots, né, aquelas automações, acho que todo mundo tem uma história para contar que foi lá para resolver um problema no site e o bot não estava entendendo. Tudo isso começou a virar o jogo. A gente não quer mais que seja tão prático. Às vezes eu só quero alguém que vai me atender e vai falar, calma, eu estou aqui, eu vou resolver esse problema contigo. E a gente começou a ver tudo isso acontecer e a gente também passou a construir algumas outras novas soluções junto com a nossa comunidade. E aí aqui eu queria pegar a deixa da pandemia para contar algumas coisas que a gente fez de marketing digital, mas que saiu dessa necessidade de conexão
que a gente tem com as pessoas, que foi óbvio na pandemia. Então, assim, a gente tinha o RD Summit, estava programado para ter de novo em 2020, a gente já tinha vendido muito ingresso, estávamos esperando 12 mil pessoas, veio a pandemia, a gente cancelou. E agora, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é já montar uma estratégia para a gente já ir para o mercado, se posicionar, lançar. Acho que todo mundo que trabalha com marketing tem essa ansiedade. E na RD o que a gente fez foi o contrário, a gente parou, a gente convidou a nossa comunidade e a gente ouviu eles. O que vocês precisam? O que vocês querem? E o fato da gente ter construído essa comunidade, esse relacionamento, né, essa conexão ao longo dos anos, fez com que as respostas fossem não só o problema delas ou o que eles achavam que a gente poderia fazer, como a gente ajuda. O que vocês vão fazer, RD? Porque eu também quero participar. Então, por exemplo, a gente conversou com alguns parceiros que a gente tinha, que tinham perdido clientes, e eles falaram, olha, a gente é aqui do Nordeste, a gente está perdendo muito cliente do segmento de turismo, então são hotéis, são agências de turismo que estão cancelando com a gente, e a nossa prioridade agora não é continuar o contrato, a gente quer que eles se reergam, que eles passem por esse momento, para no futuro eles continuarem a ser nossos clientes. A gente quer ajudar o mercado da nossa região. E a primeira ação que a gente fez de marketing digital foi um evento online, que acabou fazendo muito sucesso, né, o evento online, tanto que estamos aqui em um hoje, focando em marketing digital, ensinando as empresas de turismo e de outros segmentos do Nordeste, especificamente, a utilizarem marketing digital para continuar vendendo na crise. Então, eu acho que de todos os aprendizados que a gente teve, a gente pode fazer digital, a gente pode fazer para 3 mil pessoas, um evento para 12 mil pessoas. Agora, em outubro, a gente fez uma edição de um evento online para 70 mil pessoas participando. Era escalável, mas ao mesmo tempo era tão humano, o conteúdo fazia tanto sentido para aquele público que a gente trouxe, que eles sentiam como se eles estivessem lá, presentes junto com a gente, sentado, assistindo. Então, eu acho que quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando em escalar, mas, de novo, a gente está falando em qual mensagem que a gente está passando. E um outro ponto que eu acho que é super legal é a acessibilidade que o digital traz. Se a gente for parar para pensar alguns anos atrás, e agora eu não vou dar um exemplo muito específico para não entregar a minha idade, mas qual empresa que tinha dinheiro para anunciar numa grande rede, por exemplo, na Globo, no SBT, num comercial, numa novela? Não tinha essa possibilidade de fazer marketing. E hoje em dia as empresas podem, por poucos reais, um valor bem menor, contratar micro-influenciadores, por exemplo, nas redes sociais, enfim, e fazer campanhas que vão vender também. Então, acho que esse ponto dos influenciadores também é um ponto super legal para a gente pensar, né? Porque marketing digital, hoje em dia, não tem mais como pensar sem eles. E essa semana saiu um estudo, inclusive, de que no TikTok, que é uma nova rede social, dá muito mais resultado uma empresa investir em micro-influenciadores do que aqueles youtubers famosos que todo mundo conhece. Justamente porque volta na mensagem do ser empático, né? Então, é muito mais fácil eu me identificar com uma pessoa, às vezes, que é da minha própria cidade, do meu próprio bairro, que eu sei quem é e está fazendo uma publicidade, do que uma pessoa que tem 30 milhões de seguidores, mas é muito distante da minha realidade. Então, uma coisa que eu acho incrível do marketing digital é que você não precisa ser profissional, você não precisa conhecer sobre todas as estratégias de marketing, para dizer se uma campanha é boa ou não, porque ela vai ser boa se ela te tocar, se ela conseguir te conectar. E esse é o ponto que, às vezes, a gente, ali no querer vender mais, a gente, como empresa, também acaba esquecendo, né? E eu tenho certeza que, enquanto eu falei isso, vocês lembraram de alguns exemplos, assim, de o e-mail que eu recebi que não tinha nada a ver, ou aquela vez que tu pesquisou um tênis no Google e depois tu só via anúncio de tênis. Então, acho que para encerrar aqui, para eu passar de novo a palavra, né, e a gente poder depois ir para as perguntas, a gente pensar isso, de que o marketing digital ele é uma ferramenta, mas o que vai fazer com que isso tenha sucesso, com que a tua campanha seja uma campanha boa, ou que a tua mensagem seja dita,
é o quanto o teu conteúdo, quanto a mensagem que tu quer passar tá clara, tá empática, tá acessível para todo mundo que tá recebendo essa mensagem. Isso engloba a diversidade, engloba diversos outros pontos, mas eu quero saber depois das perguntas, quero ouvir se alguém tem alguma dúvida, mas eu acho que é isso, gente. Ela fala de uma forma que vai ser simples, né, pessoal? É uma comunicóloga, né, nata. Melissa, você estava falando, eu estava pensando aqui, voltei um pouco no tempo, lá na era de Henry Ford, quando ele criou a linha de montagem, né? E aí, de lá para cá, né, teve a produção em massa e existia um trade-off, né, uma perde-ganha que se discutia muito na área de gestão, que era como produzir em massa e, ao mesmo tempo, customizar, personalizar. E por que a gente está trazendo uma especialista em marketing digital de uma ferramenta que é a RD Station, que a gente usa, que é espetacular? Entendemos que todo profissional precisa, pelo menos, dar uma lida, entender, porque não é tão simples assim. É uma coisa, eu estava vendo na internet um curso de etiqueta digital, e aí fui dar uma olhada para saber o que é. Coisa simples, mas que às vezes a gente pode assustar o outro. Então, no WhatsApp, às vezes a gente vacila, né? Clica ali no botão da caixa alta e aí escreve tudo em letra maiúscula. Quem está do outro lado pensa que você está com raiva, está irritado. Então, essa forma de se conectar, de sorte que a pessoa entenda que ela é única no universo de 70 mil do RD Summit que você fez, é uma arte, gente. Então, todo profissional, e o professor Garrido falou isso, né? A gente saiu da zona de conforto, a pandemia deu uma porrada nisso, porque as tecnologias já estavam aí, mas todo mundo hoje pode tocar o mundo, pode ter uma carreira digital e, portanto, sair do universo, vamos dizer assim, tradicional de carreira e poder aí estourar, né? Fazer seus sonhos se realizar e compartilhar com várias pessoas. Mas eu também estou curioso pelas perguntas, Melissa. O pessoal está lá, massa, legal, tá. Vamos em frente aqui. Eu te agradeço por enquanto. Vou chamar a professora CR aqui para lhe dar a palhinha dele e aí a gente continua. Vem aqui, por favor, professor CR, me diga aí, que história é essa de pessoas se conectam com pessoas? Traga aí sua visão. Muito bem, estava aqui atento, né? Por isso que eu disse assim, ô, gente, deixa eu falar por último aí, porque aí eu pesco tudo que todo mundo disse e não tenho nada para dizer, né? Mas, brincadeiras à parte, eu estou assim, meio assim, é que eu estou numa sala que está fria. É só para dizer que a gente continua tendo sentimentos, a gente expressa os nossos sentimentos em qualquer situações, e nós estamos hoje mediados pela tecnologia, né? Mas quando a gente começa a dizer que pessoas se conectam com pessoas, né? Das mais diversas visões, eu ouvi Garrido na percepção dele como essas pessoas mantêm suas relações com o outro, na percepção aí, se utilizando o marketing digital que a Melissa trouxe, como as pessoas estão se conectando um com as outras, a gente começa a fazer algumas reflexões. Eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões enquanto educador. Não vou nem me pautar na linha de contador, mas enquanto educador, teólogo, temos algumas coisas para a gente refletir, né? Como é que essas pessoas se conectam. Então, no mundo cada vez mais conectado, a gente precisa criar sintonia, né? Umas mudanças que estão acontecendo, a gente ser capaz, né? De ser ágeis, ser mais colaborativos, a gente começa a mudar um pouco o mindset, né? Da mentalidade, porque vivemos um mundo das incertezas. E as mudanças vão trazendo expectativa. E agora será como? Pense a história de alguém como eu, que eu vou ter que confessar, né? Não faço cálculo da minha idade, mas 37 anos em sala de aula e perceber quantas mudanças. Eu comecei com antidurgis, antialérgico, e a gente está agora mediado pela tecnologia, pessoas em lugares mais distantes um da outra, e a gente pode se conectar, se ver, né? Expressar sentimento. Quando eu disse a vocês, estou com frio, que eu não estou nem brincando mesmo, está muito frio aqui mesmo. Então, acho que todos nós temos esse direito.
de estar aproveitando esses momentos e a gente aprimorando as nossas redes de relações. Só que eu queria dizer a vocês assim, existe um mundo real e um mundo ideal. Nas relações com as pessoas, nas suas conexões, existe aquilo que você pode idealizar. Olha, é uma relação mais sincera, mais verdadeira um com o outro, que não haja desarmonia e que as pessoas possam estar mais solidárias com o outro. A gente constrói, talvez, mentalmente, um mundo ideal. Mas qual é o mundo real? O mundo real é, às vezes, você dá as costas, o outro diz assim, não gosto de fulano. Ou se não diz assim, não suporto conviver com ciclano. Ou se não falar coisas que você sabe que não vai agradar o outro, mas você no maior, fingindo transparência, você faz. É um mundo de conexão. Então, agora, quando a gente começa a mudar o nosso mindset, eu digo que a gente precisa, com pessoas conectadas, e todas as pessoas conectadas, elas devem ter propósitos. E aí eu lembro do homem que dividiu a história, o homem, o maior administrador que o mundo já teve, o maior psicólogo que o mundo já viu, e teve a capacidade de a história ser dividida antes e depois dele. Ele disse assim, eu vim para que tenham vida, e vida com propósito. Ter propósito é ter foco. Quando você, nas suas relações enquanto pessoas, não descobriu o seu foco, o seu propósito, você vai passar por algumas possibilidades, que a gente vai dizer assim, olha, vocês conectados vão fazer tentativas, vai acontecer frustrações, porque às vezes a gente quer esperar muito do outro, e às vezes você quer muito cobrar do outro e esquece de cobrar de si próprio. Então, o que é que às vezes nos falta? Muitas vezes você quer falar o que o outro quer ouvir. Então, muitas das vezes, falta a sinceridade nas relações, mesmo mediado pela tecnologia. Então, porque quando temos uma vida com propósito, quando a gente está direcionado daquilo que a gente quer, a gente começa a questionar assim, o que é que eu quero fazer? Aonde eu pretendo chegar? Essas indagações são importantes. Eu digo assim, o que o mundo precisa? Qual o meu contributo de estar aqui neste mundo, agora mediado pela tecnologia, eu consigo atingir o maior número de pessoas? O que é que eu estou fazendo aqui? E o que é que as pessoas querem de mim? E aí eu pergunto assim, e quem é o meu público? O marketing digital, quando vai fazer a geolocalização, ele diz assim, qual a sua persona e qual o público que você quer atingir? Então, o que é que as pessoas vão ouvir, aquelas que não servem? Então, as pessoas, quando ficam conectadas, a gente precisa ter alguns cuidados, o estar conectado nas redes, porque você está ali vendendo a sua imagem. Outro dia, uma aluna mandou um WhatsApp para mim e veio, professor CR, consiga um emprego para mim, estou mandando um currículo. Quando eu olhei a foto no WhatsApp dela, ela estava de biquíni na foto. Aí eu mandei na hora, que roupa é essa para procurar emprego? Eu sou assim, viu? Despachado. Ela chegou e disse assim, tirou correndo. Eu disse, olha a conexão, que relação as pessoas vão fazer com você? Então, às vezes, a gente está se expondo muito nas redes sociais. Eu acho que, às vezes, tem alguns exageros. E as pessoas começam a se apresentar e eu preciso ter algum cuidado nessa minha apresentação. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, não basta só dizer que você é o que você não é. Então, ter cuidado, que as redes sociais, às vezes, é um pouco hipócrita, não sei se vocês compreendem o que eu estou dizendo. Você vai no Instagram, olha uma foto de alguém, a foto está horrível. Aí você diz, linda, fofa, mentira, que não está. Aí você acaba de escrever, olha por lá e diz assim, fofa nada, isso é foto e ridícula. Esse é o mundo real.
Esse é o mundo real. A gente pode fantasiar um mundo ideal, mas é um mundo real. Outra coisa que é muito importante na conexão, Melissa até puxou um pouco isso, é a comunicação. Você tem que saber definir, ter cuidado como você diz e da forma como você diz. Porque essa comunicação que você faz, tem pesquisa que revela interessante. A comunicação nossa, verbal, ela chega a ser só 7%. A comunicação corporal, gente, ela chega a 55%. Então, nós somos muito mais dessa comunicação. Então, ter cuidado muito com o que você aparece nas redes sociais, né? Ter cuidado das suas escolhas, das imagens, daquilo que você está propagando, porque isso é importante na sua conexão para identificar quem é você, com as suas atitudes, com seus sentimentos, seu vestuário, seu vocabulário, com a sua voz. Inclusive, a pesquisa também revela que o tom de voz chega a ter 37% do percentual na comunicação. Então, o seu tom de voz vai ajudar você na conexão, porque as pessoas vão compreender melhor. Então, cuidado com a construção da sua imagem, porque isso é fundamental no mundo conectado. E aí, os estudantes que estão presentes no congresso, entender, enquanto futuros profissionais, ter cuidado com a sua aparência, ter cuidado com aquilo que você diz, a forma como você diz. Isso vai sendo construído e a gente vai tendo a maturidade. Que a maturidade da vida, a gente pode pensar em uma trilha. E a vida dos outros importa para cada um de nós. Então, não é só a sua, mas na sua convivência, aquelas pessoas que você convive importam. Então, as suas relações com o outro devem importar. Por isso que é importante você entender a dor do outro, porque aí entra a empatia, se colocar no lugar do outro, mesmo que você não seja o outro. Então, na sua relação com o outro, se for uma relação positiva, de gentileza, o que é que vai gerar? Vai gerar nesse outro uma bondade. O sábio Salomão já dizia isso. As palavras duras suscitam a ira, mas a branda amansa o furor. Então, eu tenho que ter cuidado como eu falo e o que eu digo do outro. Quando eu só reclamo, uso palavras duras, estou no trânsito ali no semáforo, eu começo a dar um monte de palavrão. Então, refletir. O que é que eu vou levar para o outro? A dose de amargura. Vou levantar no outro mais raiva. Aquela música de Epitácio, dos Titãs, no finalzinho ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Às vezes, nós estamos querendo que as pessoas sejam, estando conectadas comigo, que as pessoas sejam como eu sou. E Deus foi tão sábio que nos fez seres singulares. Por mais que queiram que sejamos plurais, nós somos seres singulares. Se você deseja melhorar alguém, melhore primeiro você. Porque Shakespeare diz uma frase o seguinte, é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta da espada. Então, seja simpático, sorria. Nós gastamos 14 músculos para sorrir e 28 para franzir a testa e fazer careta para o outro. Então, vamos sorrir. Outro dia eu falei isso num lugar e disse assim, mesmo sem dente, sorria, seja alegre. A simpatia facilita a vida. As nossas relações com o outro, a gente ganha. Porque as pessoas devem estar conectadas. Nós estamos vivendo nesse mundo VUCA. É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Parece que tudo é líquido, né? Tudo passa muito rápido. Nós estamos vivendo um mundo nessa relação. Então, eu preciso compreender isso. Augusto Cury disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele usou uma seguinte frase.
Ele disse assim, eu falei até hoje, isso no meu Instagram, no meu filho, todo dia eu gravo um vídeo pequeno, e hoje eu fiz esse comentário. Augusto Cury disse assim, não há céu sem tempestade, nem caminhos sem acidentes. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. Então, ele quer dizer assim, olha, vocês como pessoas, o que vale é viver. É o carpe diem, viva hoje. Compreenda a necessidade de você estar feliz nas relações com o outro, porque não adianta você discutir conexão com pessoas para estar aproveitando as redes sociais para expressar ódio, ingratidão com o outro. Não deixem, não esqueçam isso, gente, não deixem roubarem a sua alegria. Existem ladrões da nossa alegria, e pode ser pessoas próximas de você, que são ladrões da sua alegria, que só veem em você coisa que não serve. Então, não deixe. Aí você começa a descobrir o seu propósito de vida. E aí você começa a ter êxito nas coisas. Porque Abraham Lincoln disse uma coisa importante, o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquista, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Então, o caminho é importante. O seu caminhar é importante, a sua trajetória. E a gente tem vários episódios do caminho. Quando eu estava refletindo isso, eu me lembrei do caminho para Santiago de Compostela, que vão ver lá Tiago, né? O pessoal que faz na Espanha. E no caminho tem várias trilhas para você repensar a vida, ter oração e refletir sobre ela. Aí, me permita, eu me reportei ao próprio Jesus quando passou o seu caminho para chegar à cruz. Então, todo aquele percurso dele foi um aprendizado, foi um crescimento. E, às vezes, a gente estando conectado com pessoas, a gente vai aprendendo na relação com o outro e saber que nós somos diferentes. E nós vemos nas pessoas, gente, conectadas, o que ela tem de bom. Porque, às vezes, o negativo a gente reforça muito mais do que o positivo. Então, a gente precisa ter cuidado com essa conexão. E, por fim, esse primeiro momento nosso, eu queria só chamar a atenção de uma conexão que eu gostaria de propor a todos nós que estão aqui nos ouvindo. Vamos ter uma conexão espiritual. Eu não estou me referindo à religião, eu estou me referindo a uma conexão espiritual. Porque toda a fé cristã, o caminho tem tanto valor quanto o destino. Todas as histórias têm valor. No caminho, alguém foi passando dificuldades, e aí foi aprendendo pela experiência. E são as experiências que podem nos transformar. E, às vezes, aquilo que a gente pensou que era o melhor, esse melhor não aconteceu. Porque não era aquele momento, foi um aprendizado para o seu próprio crescimento. Então, a gente precisa fazer essas reflexões dos nossos caminhos. Diz que só aprende a caminhar caminhando, né? Vamos caminhar nesse caminho, nas relações com o outro, conectados com o outro, sem barreiras agora geográficas, né? Porque a gente pode estar se relacionando com qualquer pessoa. Agora, vamos ter zelo nessas conexões. E não deixem atrapalhar a sua mente com algumas conexões errôneas. E a espiritualidade, quando a gente fala, lê-se conexão com Deus. Uma relação com o ser superior. Não somente uma relação intrapessoal vai contribuir essa sua conexão espiritual. Porque você com você mesmo, eu chamo de solitude. Você com você mesmo, faça as suas reflexões. Porque nessas redes sociais você vai encontrar de tudo, né? Você tem que ser seletivo e ter cuidado com a imagem que você está construindo nessa importância. Então, observe que a própria experiência de Jesus deixou esse exemplo. Olha, o caminho e a experiência, ele chegou à cruz. E lá, naquele sofrimento todo, na cruz,
um ladrão pergunta a ele e ele responde: poxa, eu vou me preocupar com ele também. Ó, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porque aqui basta a gente ter o equilíbrio para fazer as conexões que devem ser feitas. Então, lidar com o outro é um grande desafio. Gente, lidar com o outro é desafio diário, porque nós somos singulares. As diferenças são apontadas. E a gente precisa ter, concluindo a ideia, que a mente é tudo. E nós nos tornamos aquilo que pensamos. E cuidado com a lei da semeadura. Quem planta, colhe. O que é que você quer colher nas suas conexões com as pessoas? Quem planta amor, colhe amor. Agora, quem planta ódio, o que é que vai colher? Quem planta discórdia nas relações, o que é que vai colher? E a gente, no nosso equilíbrio emocional, a gente tem que ter um cuidado especial. As nossas conexões hoje, até a pandemia acelerou muito essas conexões, né? Então, houve muitas ondas de tensão, uma mudança do home office, uma mudança do trabalho, muita gente com depressão, com ansiedade, com incertezas, tudo aumentando, desemprego, isso tudo leva a um mal-estar. E você, aquelas pessoas que chegam até você, mesmo na conexão, o que é que você veio fazer aqui? O que é que você está dizendo para elas? Que contribuição você pode estar dando? A gente pensa que a ajuda só é material. Ela é também, mas não só. Às vezes é uma palavra. Eu gravei um áudio essa semana que alguém escreveu para mim: eu precisava ouvir isso. Eu disse: eu estou sendo útil, então não vou parar mais. Então, isso que a gente precisa ter. Eu escrevi uma coisa que as nossas ações revelam o nosso caráter. Alguém escreveu assim: meu pai falava isso o tempo inteiro. A gente vai se revelando quem somos pelas nossas ações. Então, pessoas, preciso estar conectada com pessoas tendo um equilíbrio. E esse equilíbrio, gente, é um equilíbrio fundamental nessa geração. Camila Martins, Geisa Souza, todos dizendo palavras reflexivas maravilhosas, né? Palavras de profundo conhecimento. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou chamar agora de volta professor Garrido e Melissa, e aí vou tentar fazer algumas perguntas comuns para que cada um traga a sua reflexão. Eu pedi permissão ao professor Washington. Ele postou, foi em outubro isso, no grupo de WhatsApp, o seguinte: pausa das telas aos amigos, colegas, alunos, lá, notebook e televisão. Entre a manhã de sábado, 30/10, e a noite de terça, 2/11, não estarei acessível por meio eletrônico. Há algum tempo venho percebendo pessoas se conectam com pessoas, nós temos que lembrar de nos conectar conosco mesmo. Acho que é um ponto comum nos três, né? E aí, até onde vai o limite dessas conexões? Até onde vai o limite da tecnologia e esse momento do estar só? Me digam aí, o que é que vocês acham, dentro da perspectiva de cada um? Eu vou falar rapidinho. Eu acho o seguinte: foi muito bom, Paulo, você trazer isso, porque uma empresa me chamou para dar uma palestra na CIPAT que está tendo acidente. É uma empresa de café, né? Uma fábrica de café, e o cara do caminhão bateu o caminhão porque estava com o celular, o outro caiu da escada. E como era CIPAT, né? Eles estavam querendo trazer esse tema. E eu trouxe uma palestra que eu achei engraçado até o título: você é dono do seu celular ou seu celular é seu dono? Então, parece que o Washington, ele botou o celular no lugar dele. Mostrou que era o dono.
E eu acho que sim, eu acho que tem uma frase, aliás, parabenizo meu amigo ACR pela belíssima palestra e Melissa, aprendi muito, viu, Melissa, com você. Mas, assim, e eu deixo para essa reflexão rapidinho. É um princípio que eu falo como mantra sempre, oriental. O excesso de uma força vira uma fraqueza. E uma qualidade usada ao extremo vira um defeito. Então, o celular é incrível, as redes sociais são incríveis, o marketing digital. Você não pode ir para os extremos, brigar com isso, mas nunca perder esse caminho do meio, esse bom senso, porque o remédio que cura é o que mata. E a gente pode entrar realmente numa situação de que aquilo que é tão bom, no excesso, vai ficar negativo. Isso no marketing digital também é assim, Melissa? Eu, né? Automatizar, tome-lhe e-mail, tome-lhe contato, e aí? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem sofrido muito como profissional de marketing também. Eu preciso ir para o online, veio a pandemia, eu preciso ir para o digital. E a pessoa chega do digital e fala, tá, mas quais são as opções? Eu vou ter que fazer dancinha em rede social, o que sabe, eu sou, às vezes isso não combina comigo, eu sou professor, mas eu sou mais sério, será que eu preciso fazer? E uma coisa que eu sempre gosto de trazer é, se você faria isso, você é assim offline, você é uma pessoa, quando você está dando aula, você é uma pessoa mais divertida, mais descontraída, ou você é uma pessoa mais séria? Porque o que a gente teve, principalmente durante a pandemia, foi uma onda de ter que fazer isso. Ah, você só vai vender se você estiver no Instagram, você só vai vender, agora todo mundo tem que ir para o TikTok. E as pessoas, elas vão migrando e elas vão ficando refém, sendo que às vezes, não, o que eu gosto de fazer é escrever, o que eu gosto de fazer é ter um contato um pouco, às vezes com menos pessoas, mas um contato mais pessoal. Então, existe formas de você encontrar onde que você se encaixa, qual que é o teu perfil, o que que você gosta de fazer. E aí, é assim, uma versão digital né, para o meta, e aí tem aquela história de metaverso, eu vi que algumas pessoas no chat falando, o que está na vida pessoal, o que está no profissional. Às vezes a gente tenta separar também o que a gente é no trabalho, né, o que a gente é online, o que a gente é offline, mas no fim a gente tem as coisas que a gente gosta de fazer, os hobbies que a gente gosta, e eu acho que às vezes a gente também tem essa dificuldade. Então, principalmente o trabalhar com marketing digital. Às vezes eu quero ficar ali no meu Instagram para ver o que meus amigos estão fazendo, não quero ficar falando sobre o meu trabalho, não quero ficar produzindo conteúdo. Então, é muito também de entender isso de, tá, quero fazer marketing digital, preciso estar online o tempo inteiro? Será que eu não consigo automatizar justamente para eu poder passar a semana inteira de trabalho, um dia, agendo tudo, e aí fico a semana inteira descansando? Então, acho que a tecnologia, ela está ali para ser justamente essa ferramenta para ajudar a gente, para tirar a gente da tela e a gente ter tempo com a família, ter tempo com os amigos, e não ao contrário, né? Então, é uma ferramenta que pode ser muito perigosa nesse sentido, principalmente porque essa chavinha de não misturar as coisas. Você tocou num ponto que me fez lembrar, pelo menos a história que se conta, da planilha Lotus 1, 2, 3, que é antes do Excel. É como se fosse Excel. Conta-se que o criador da planilha, ele fazia a contabilidade de uma empresa, ele demorava um mês inteiro. Ele aí criou a planilha, automatizou, fazia um dia, e os outros 29 dias meditava, tá, com a família. Mas eu acho que você não foi, professor Sérgio, mesmo, né? Porque a teologia é também ciência. Coisa assim que a gente tem que ter algum equilíbrio. Porque, olhando, até para a pessoa que está na mesa. E o diálogo cada vez mais reduzido. Eu não estou dizendo que eu sou certinho, que eu também faço errado, mas eu sou do mundo real. Eu não sou do mundo ideal, como eu coloquei. O mundo real, essas coisas acontecem. Agora, esses momentos aqui serve para a gente puxar uma orelhazinha de cada uma aqui e dizer assim, olha, eu preciso policiar. Melissa disse uma coisa que é muito importante, dizer assim, a tecnologia pode ajudar eu programar as coisas e depois eu ficar lá, né, que ela já está planejada, eu não preciso estar toda hora fazendo. Mas a gente vai criando tanta dependência e tem pessoas que começam a nos cobrar.
Eu mesmo, o que eu sou cobrado, vocês não têm noção. Aí diz assim, você não leu o meu WhatsApp ainda? Já tem meia hora que eu mandei, quer dizer, eu não posso nem respirar, porque você tem que ler na hora. E os e-mails, eu digo, nem mande mais, porque eu tenho 20 mil sem ler. Então, eu não consigo ler isso tudo. Então, eu leio zero, quando menos imagina, já estou com 300 mais. Como é que a gente consegue dar conta? Você não vai viver mais, não vai dormir, não vai fazer a sua conexão espiritual, você não vai ter tempo para nada. Então, essa ideia, Paulo, de Washington, eu achei fantástica, né, Garrido? No sentido assim, poxa, o quanto é interessante a gente dar algum basta, ó. Nesse dia eu não vou ler nada. Porque lembra que a gente está precisando, às vezes, fazer alguma faxina na nossa mente. Faz uma faxina nela, faz uma limpeza, blinda seus ouvidos, porque às vezes a gente começa a ouvir um bocado de coisa, e nas redes, a Melissa aí pode fazer mais do que eu, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, que não agrega valor em nada. Os caras ficam o tempo inteiro no desespero. Eu estava com minha barriguinha um pouquinho maior, aí eu vi na rede uma camisa sendo vendida para apertar a barriga. Ô, gente, eu cheguei, me empolguei, quando mostrou um homem barrigudão, e a barriga dele desapareceu, eu disse, pronto, é essa que vai me servir. Comprei a camisa. A camisa não apertou a minha barriga, apertou aqui, a parte de cima. Veio errada, alguma coisa, gastei meu dinheiro. E eu não tive mais paz por mais de 2 meses. Toda hora, eu abri o Instagram, estava lá. Melissa sabe mais informar isso do que eu, né? O que aconteceu comigo, né? Toda hora, porque eu tive esse desejo, e eles ficam assim, mapeando os seus desejos, aquilo que você está mais acessando, tem mais interesse, eles atacam. E se você não tomar cuidado, você é enganado. Então, por isso o equilíbrio é importante, Paulo, é fundamental a gente ter esses momentos e desligar. Desliga. Porque a gente precisa viver. Se você for dar conta, o trabalho home office, tem gente que é manhã, tarde, noite e madrugada. E tem gente que está mandando WhatsApp para você 3 horas da manhã. Ainda escreve assim, mandei para não esquecer, quando acordar, leia. Quer dizer, se você acordar, você lê logo. Né? Então, são esse mundo real que a gente precisa se ajustar. Aí é todos nós, né? Eu não estou aqui pregando e achando que eu sou certinho de hipótese alguma, entendeu, gente? Eu acho que o mundo real aí a gente precisa se consertar e viver mais, né? Aproveitar momentos mais preciosos, que não é ficar lendo o WhatsApp, que com certeza momentos preciosos total da vida não é isso, e nem está nas redes sociais, no Instagram, o tempo inteiro, só com o dedo curtindo. Ainda vai ter fisioterapeuta trabalhando com os dedos, né? Os polegarzinhos na vida, aí vai aparecer tudo defeituoso, assim, com o dedo duro, assim. Então, a gente vai ver lá na frente. Então, a gente precisa ter esse olhar. É verdade, a gente precisa resgatar a conexão verdadeira, né, com pessoas. Tiago Chaves está lá de Montreal, no Canadá, fazendo uma pergunta a Melissa e uma para o professor Garrido. E depois eu vou fazer outra para o professor ACR. Boa noite, Melissa. Como a pandemia transformou o marketing digital, humanizando, e quais são as previsões do pós-pandemia, né? Quais são as tendências aí do marketing digital? Para o professor Garrido, quais são as dicas para cuidar da saúde mental nos dias atuais? E como podemos nos preparar para um retorno às atividades laborais pós-pandemia? E para o professor ACR, eu acho que ele tocou um pouco isso na palestra, eu vi um dizer interessante. Você não é o que mostra no Instagram, e sim o que esconde no WhatsApp. Aí vi outro dizer que falava assim, ser ou aparecer, eis a confusão. Então, Larissa, por favor, traga a sua visão, depois... Eu gosto muito de falar sobre a pandemia, porque assim, a gente ficava falando sobre marketing digital, sobre a importância de tu ter como empresa, você estar presente no digital, né? Porque agora as pessoas, elas não vão na loja comprar, elas pesquisam no Google, se não te achar lá, provavelmente ela pede educação, conhecimento, e aí veio a pandemia, e aí todo mundo falou assim, não existe mais outro jeito, agora eu preciso, o único jeito possível é digital. E a gente teve um aumento, assim, a gente foi os 50 anos em 5 ali, né? Do nada todo mundo precisou, por sobrevivência, para as empresas sobreviverem,
para continuar vendendo, enfim, ir para o digital. Então, a gente tem caso não só de estratégias super complexas, mas às vezes, é uma livraria que só atendia presencial e começou a fazer entrega, porque atendia por telefone, né? Às vezes não é nem pela internet. Tudo isso foi acontecendo. E eu gosto de alguns exemplos que a gente viu acontecer na RD, que são exemplos de pessoas que fizeram isso, pessoas, às vezes, profissionais autônomos, assim, por exemplo, corretores de imóveis. Imagina o trabalho de um corretor de imóvel que ia lá, buscava a pessoa, levava no carro, apresentava o imóvel, tinha toda aquela conexão, e aí, do nada, não posso mais. Como que eu faço? E aí, toda a estratégia, a gente tem estratégias de grandes construtoras, que foi exatamente isso, cara, os meus construtores, os meus corretores vão lá no apartamento, vão fazer um vídeo como se eles estivessem com a pessoa e eles vão apresentar com o mesmo carinho, com o mesmo sentimento. Então, assim, vai para uma pessoa só? Não, porque esse vídeo vai ser colocado no site, provavelmente milhares de pessoas vão assistir. Não está falando direto para o Paulo exatamente sobre o apartamento que ele queria ver. Mas é uma estratégia humanizada, está sendo feito com todo o carinho, e isso dá para sentir no vídeo, tu consegue ver ali o atendimento da pessoa, ou às vezes, não, agora que a minha livraria está atendendo delivery, está vindo muita mensagem no meu WhatsApp, e aí, como a Sérgio falou, eu não aguento mais olhar para o meu WhatsApp, que está cheio de mensagem, mas é meu trabalho, o que eu faço? Então, existem ferramentas que automatizam isso, bots que tu pode colocar. Oi, tudo bem? Aqui é a Melissa, eu recebi a sua mensagem, tá bem cheio, mas em 24 horas no máximo eu vou te responder. Tentada muito rápido, provavelmente vai continuar acontecendo, e que são tecnologias que têm esse intuito de aproximar, mas tornando de um jeito um pouco mais fácil. Então, eu vou dar um outro exemplo bem legal da própria RD. A gente tem um canal de suporte. Lá no suporte você abre um chamado. É uma coisa super impessoal, né? Você fala assim, nossa, eu vou abrir o chamado, às vezes eu nem vou saber quem que é a pessoa que está me atendendo. E aí, se tu entrar lá no DRD, tu vai ver que tem a carinha de todo mundo do suporte. Então, tu consegue ver a foto de quem está te atendendo, até uma cara fazendo uma caretinha assim para tu saber. Vou dar um bom dia, recebi o seu problema, vi que está sol aí em São Paulo, sabe? Mostrando que tu sabe quem que é a pessoa. Então, é um jeito também de tu atender de uma forma um pouco mais carinhosa. E isso é uma coisa que a gente viu acontecer super rápido, mas que com certeza não tem mais como voltar atrás, né? Eu acho que agora que a gente aprendeu a fazer isso, agora que as pessoas aprenderam a fazer assim, não vai mais. Muito bom. Dentro dessa questão da saúde, Paulo, que bom que ele fez uma pergunta dessa, e eu estou admirando muito aquelas empresas que estão preocupadas com isso. Culturalmente, a gente liga muito para a saúde corporal, mas liga pouco para a saúde mental, né? E eu diria o seguinte, que 3 coisas assim, bem rápidas. Evitar o pensamento comparativo. Eu tenho pacientes que estão saindo do Instagram porque não aguentam ver tanta gente feliz e bem-sucedida. E o cara fica tão louco que ele quer sair daquilo. Olha, eu digo aí Freud, eu chamo Freud, não se compare com ninguém, porque quando compara alguém, a gente se compara à máscara social do outro. E muitas daquelas alegrias são alegrias publicadas, não são alegrias vividas. Então, a gente tem que ter esse olhar mesmo, não entrar nessa, de achar que menos mais com ninguém. Aí eu vou trazer um poeta, né? Que é a CR que gosta. A vida precisa de pausas. Então, Fernando Pessoa falou isso. Aí eu acho que essa poesia, essa frase linda dele, adaptando para os tempos modernos, tem que ser: a vida precisa de pausas digitais também, que é o que o Washington inteligentemente fez. E a última, eu faço, meu amigo, com você uma conexão defendendo a espiritualidade. Eu sempre respeito, assim como você falou, a religião cada um escolhe. Graças a Deus temos essa liberdade nesse país laico que a gente vive. Mas eu sempre falo, inclusive como terapeuta, a gente precisa de um templo. E a gente precisa, com essa conexão, com algo, conectar o divino, conectar o Deus que existe no coração de cada um. E aí, nesses momentos de saúde mental abalada, de pandemia, é que a gente vê como essa conexão espiritual pode ajudar as pessoas
a gente sair dessa com o mínimo de equilíbrio possível, porque tudo isso vai passar, melhores momentos virão, e a gente entender de que vamos sair mais fortes dessa pós-graduação que ninguém quis fazer, mas que quem se entregou aos estudos vai sair muito preparado. Diga aí, professor Sérgio. Eu estava tão assim, observando e vendo as falas e concordando com elas, dizendo assim, nós estamos vivendo neste mundo, como você falou do WhatsApp, porque do Instagram, o que é que você se apresenta, né? Às vezes, como bem falou Garrido, você mostra algo que é uma plasticidade sua, que aquilo ele não é real, muitas das vezes. É um mundo, talvez, ideal que está sendo apresentado ali, né? E outra coisa, só para fazer a comparação, como a gente fica preocupado, e às vezes está entrando nas redes e a gente tem que entender por que está nelas, né? Eu mesmo estava com essa mania, eu fui há uns 4 anos atrás e me disseram que o TikTok ia crescer muito no Brasil. Eu corri e fiz TikTok. Quando eu entrei lá, eu disse, não tem nada a ver comigo. O cara de adolescente, tudo dançando, eu disse, não vou entrar aí. Talvez se eu tivesse entrado, talvez fosse mais pessoa que tivesse maior idade que estava naquela época fazendo aquelas brincadeiras com o crescimento que teve hoje. Mas a gente deve ter o cuidado de ser o seletivo, de saber aquilo que a gente quer até se comportar nessas conexões com o outro. É muito importante a gente ter esse zelo. E quando fala do WhatsApp, é como você se apresenta ali, porque no WhatsApp você está falando, você está fazendo um diálogo direto, né? E nesse diálogo direto é que está revelando efetivamente quem é você. Por isso que a gente precisa ter alguns cuidados com a escrita, porque no WhatsApp, que você escreve, às vezes faltou um ponto, você criou uma agressão e uma vírgula, causou um mal-estar na relação com o outro, porque o outro que lê aquilo não teve emoção. No áudio, porque nós somos seres de emoção, nós somos mais emoção do que a razão. A verdade, gente, que a gente usa tudo é emoção nossa. E um pouquinho a gente é racional, mas a gente muito mais é emoção. Por isso que tem um autor português chamado Antônio Nova, que ele diz que nós somos a nossa inteireza. Por exemplo, os 4 que estão aqui, ninguém está aqui pela metade. Nós estamos o nosso inteiro aqui. Então, junto conosco está o nosso pensar. E como seres humanos, fazendo a conexão aí espiritual, observe, em momento algum a gente está falando de religião, a gente está falando de conexão espiritual. A escolha é livre de cada um que quer seguir. Mas nós estamos falando de uma conexão, como bem falou Garrido. O ser humano é formado do corpo, alma e espírito. Então, a minha analogia que eu faço é o seguinte, quando eu alimento bem o corpo está alimentado, é um corpo mais saudável, porque está bem tratado. Quando eu me preocupo com as questões da minha alma, aí vem o que Garrido tanto faz nas terapias, trabalhando aí a mente, ajudando a mente desses indivíduos, buscando na psicanálise a ajuda lá freudiana e tal. Então, para curar essas feridas, essas coisas do passado, melhorar suas conexões, né? A fazer aquelas catarses para ir lá buscar atrás o que é que esse indivíduo está passando, eu estou tratando da alma. Aí eu melhoro. Mas eu não posso esquecer o espiritual, porque se eu atrofio o espiritual, gente, consequentemente, há uma queda da alma e vai para o corpo. Aí o corpo fica doente. Por isso que a gente afirma muito que a maioria das nossas doenças são psicossomáticas. Então, nesse momento agora, a conexão espiritual que as pessoas precisam fazer é importante, porque senão você vai deixar o seu espírito desnutrido, porque você não o alimenta. Então, é essa a lógica que a gente quer, eu sempre defendo,
que a gente tenha esse cuidado, porque aí dá o equilíbrio total a este homem. Aí, Paulo, nas redes sociais elas vão ser melhores e no WhatsApp a gente vai ser sincero. Só concluindo, a palavra sincero, eu sempre me reporto veio dos gregos, porque os gregos, os artesãos gregos, quando ele vendia os vasos, e na praça, na rua, as pessoas passavam para comprar o vaso. Quando o vaso tinha fissura, as pessoas que iam comprar, o artesão botava a cera para enganar, aí cobria de cera. Mas o vaso puro, sem fissura, quando tinha um artesão honesto que não vendia com cera para enganar, a pessoa ia passando e ele dizia assim, sine cera. Ele dizia sem cera. Então, a palavra sincero quer dizer isso. Sem cera. Vamos tirar a nossa cera. E aí a gente vai ter uma conexão mais verdadeira um com o outro. Vamos ser sine cera. Tremendo isso. Gente, eu vou ter que ir caminhando para o fim, vou fazer a última pergunta. Teve uma pergunta de um internauta também. Vou fazer uma pergunta geral e tem uma específica para a professora CR. Certo? Eu li uma certa feita um artigo muito interessante que dizia que a gente encontraria na nossa vida 3 qualidades de pessoas: o doador, o trocador e o tomador. O doador seria aquela pessoa com espírito de servir. O trocador ele vai sempre olhar assim, olha, eu vou me aproximar, me conectar de ACR, de Garrido, de Melissa, porque buraco negro vem a nós, ao vosso reino nada. Eu só vou tomar, sugar. Será que a gente pode pegar essa analogia e transferir, né, para o mundo do trabalho, para a parte da educação, para a terapia de casais e também, Melissa, eu lembrei muito do NPS, né, que é o Net Promoter Score, onde a gente vê se efetivamente o cliente vai ser um doador, vai ser um trocador, um tomador, se ele vai ou não desenvolver, né, essa empatia com a organização. Isso é uma pergunta geral e teve aqui uma pergunta específica do professor ACR. Boa noite, professor ACR. Como podemos educar as pessoas que enviam inúmeras mensagens corporativas e que desejam respostas imediatas? Me digam aí, o que é que vocês acham? Bom, deixa o ACR fechar. Primeiro aí, já que é a última, agradecer muito o convite. Meu Instagram é Prof. Garrido, né, para a gente continuar esse papo. Mas, assim, eu acho que a gente tem que viver... Eu sempre pergunto assim, para que eu trabalho, né? Eu sempre pergunto isso. E eu respondo para mim o seguinte, para pagar boleto e fazer o bem. Então, eu acho que, infelizmente, a gente não tem como fugir dos boletos. Eu tenho uma filha que faz medicina em escola particular, então você imagina o boleto que eu pago, né? Mas eu acho que fazer o bem é muito importante. Então, essa parte de ser o doador me agrada. Eu acho que o grande prazer, a alegria do serviço, a gente tem muita alegria hoje, fora para dentro, mas a alegria do serviço é uma alegria que a gente não consegue nada igual, esse contentamento, né? E a simpatia. Eu gostei muito, professor Serri, que você falou, e Melissa colocou que até quando você tinha lá nos contatos frios, tem a carinha de alguém fazendo uma gracinha e tal, achei massa isso. E aí eu criei uma frase que eu ofereço a todos vocês para meu encerramento. Alegria, a roupa veste o corpo, e a alegria veste a alma, o sorriso veste a alma. Tá? Então, que o sorriso possa vestir nossa alma e ser a nossa roupa mais bonita interior para que a gente possa viver no mundo que, se não puder ser doador de nada, que seja pelo menos doador de um sorriso. Diga aí, Melissa, o que é que você acha? Eu estava pensando muito nisso que o professor Garrido falou, dessa humanização, e eu estava pensando, a conexão que a gente quer formar, ela
se a gente for falar de marketing, se a gente for falar de relacionamento, de qualquer profissão, a gente está falando de conexão, a gente está falando de empatia. Eu vi que várias pessoas colocaram isso no chat, né? Em diversas falas que não tinham nenhuma a ver com a outra, surgiu empatia, empatia. E eu acho que é muito isso da gente entender com quem que a gente está falando, em qual momento que a gente está, e entender a diversidade, as diferentes, a gente falou de religiões, mas diferentes contextos, diferentes, muda muito. Eu brinquei, né? Eu vou entregar a minha idade, mas é porque hoje eu trabalho com marketing digital muito no TikTok. Gente, TikTok já passou da minha idade, já faz muito tempo, é uma geração muito mais nova do que a minha, porque é tudo muito rápido, muda tudo muito rápido. E eu acho que independente da nossa profissão, independente de qual que é o nosso público, a gente está falando. Eu, uma pessoa falando com outra pessoa, e quando a gente para de falar e tenta ouvir, é onde a gente vai saber todas as respostas, assim. Então, isso seja numa estratégia de marketing, que é o que eu vim falar, seja em qualquer relacionamento que a gente tem, isso está muito válido. E por que não a gente ir rompendo essas barreiras, né? Então, falaram ali, eu fiz o TikTok e não deu certo. Gente, o TikTok ano passado investiu milhões em educação, tem professor dando cursinho de entrar em faculdade no TikTok em live, porque para aquela pessoa muito específica fazia sentido aquilo, né? E com certeza tem um público que fazia muito sentido isso também. Então, eu acho que uma coisa que esse acesso que a internet deu, que o digital deu para a gente de conhecer essas diferenças é a coisa mais rica que a gente tem. E eu lembrei de uma frase que é: a gente precisa se conectar para poder estar no digital para conectar com outras pessoas, mas a gente precisa se desconectar para a gente se conectar com a gente mesmo. E eu acho que é esse ponto do equilíbrio também que a gente falou. Até onde que eu quero me conectar o tempo inteiro e não perder esse fomo de não posso perder nada do que está acontecendo, e até onde eu preciso pensar em mim, pensar, voltar aqui, não, o que eu quero, qual que é a minha opinião, como que está a minha saúde mental. Isso é um dos problemas que a gente tem hoje, e eu acho que esse equilíbrio é tudo. Então, eu amei que tudo que a gente foi falando foi se conectando, e as experiências que o pessoal foi compartilhando no chat também foi se conectando, e eu acho que é muito isso, o equilíbrio e na hora de se conectar em participar. Ok, rapidinho, antes da fala do professor Sérgio, gente, a lista de presença está aí no chat também, viu? Você que não conseguiu assinar. Então, primeiro, dando a resposta a perguntas, foi o Tiago, não foi que fez, alguém fez a pergunta, e as empresas estão se adaptando a essa nova realidade, né? Também as pessoas precisam ser educadas no sentido de equilíbrio também na hora de aprender. Que hora se manda uma boa convivência, aí, uma prática de boa convivência, porque também, se a gente não tomar esse cuidado, é o que a gente falou antes, né? As conexões estão se perdendo, as pessoas vão mandando do mundo corporativo meia-noite, mensagem, ainda diz assim, estou mandando agora para de manhã você ver que pode se esquecer, e as pessoas precisam, têm a vida, e precisa ser bem vivida. Por isso que eu trouxe aquela frase do Augusto Cury, né? A gente tem que viver a vida intensamente, né? Lembrando daquela frase que eu trouxe hoje do Augusto Cury, quando ele falou da tempestade, né? O céu tem tempestade, então os caminhos sempre vão ter acidente, a gente tem que viver a vida intensamente. Então, esse viver intensamente, cabe também a gente ter freios de algumas escolhas, porque são escolhas que a gente precisa fazer. Então, no ambiente corporativo, esse equilíbrio ele é fundamental ser desenvolvido, né? Eu sei que é um momento de ajuste, de aprendizado, todos foram pegos assim, muito rápido tudo aconteceu. Diz que os avanços tecnológicos iam acontecer em 3 anos, aconteceu em 1. Então, foram muitas mudanças que aconteceram e a gente está se adaptando a esse novo mundo, né? Porque o home office que trouxe são os WhatsApp, as mensagens agora mais céleres, as pessoas querem que o outro dê resposta muito rápida, e às vezes o outro, se ele ficar só dando resposta, ele não consegue fazer a atividade que está proposta dele. Isso é um mundo corporativo que está vivendo esse momento, né? Eu acho que é um aprendizado, a minha lógica é que isso vai se adaptar, a gente vai conseguir se organizar e, acima de tudo, respeitar esse outro nas suas conexões. É muito importante esse momento
do respeito ao outro, que às vezes falta um pouco essa relação que está causando tanta tensão, né? Tanto mal-estar nessa sociedade atualmente, tanta gente com tantos conflitos. E aí, quando a questão do que Paulo falou, ele disse assim, onde eu me coloco, né? Onde eu me vejo? É importante como a gente se vê. Eu sempre digo que todo abençoador é abençoado. Então, quando eu estou pronto para servir, eu vou ser útil ao outro. Eu não estou fazendo porque eu vou ter em troca. Gente, isso vai acontecer de forma tão natural. Então, a gente precisa aprender um pouco, por isso que eu falei no início, do propósito. Você veio fazer nesta terra o quê? Você já descobriu que está nos ouvindo? Tem clareza o seu contributo de estar aqui, o que está fazendo, para você fazer até suas melhores conexões quando você tem propósito. Uma coisa que eu descobri que eu não queria deixar de falar. Quem não tem propósito é invejoso. Eu também fiz esse estudo e cheguei à conclusão, Garry. Toda pessoa sem foco é invejosa. Sabe por quê? Vive em função de olhar e ter inveja do propósito do outro. Porque quando eu tenho foco, eu sou assertivo, eu vou lá e estou preocupado com o meu, que eu vou chegar lá, aquilo que o meu foco, para que eu estou. E aí eu não tenho tempo para estar preocupado com A, com B, com C, e me preocupar, eu sei para que eu estou aqui. Então, a gente precisa ter essa clareza do saber servir, do estar pronto para servir ao outro. Então, esse é o grande aprendizado nas relações com pessoas, e ser conectado com pessoas. É fácil isso? Não. Eu acho que é um desafio diário, porque nós somos seres especiais. Toda vez que eu falo isso, eu só lembro do espermatozoide, né? A luta que foi, tá o óvulo lá, os espermatozoides, todos correndo, só um entrou. Nós já nascemos vencedores. Então, se nós já nascemos vencedores, então não tem espaço para pensar negativo. Vamos conectar com coisas boas, né? Vamos conectar com coisas positivas, estar pronto a contribuir e servir do outro. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Então, é essa visão que a gente especificamente tem. Ser conectado é estar pronto também para servir, para ajudar esse outro nas suas relações. E ter cuidado com as escolhas. É importante ter cuidado com as escolhas. Cuidado com o que você fala e cuidado com o seu exemplo. As palavras gritam, mas o exemplo berra. Vale muito mais o seu exemplo do que tudo que você diz. Porque, às vezes, você diz o que você não faz. Porque são as ações que revelam quem somos. É verdade, professor. Já Paul Sartre já dizia, né? As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você está falando aí. Isso é muito profundo. Gente, infelizmente, estamos encerrando esse primeiro dia. Quero dizer que a palestrante, né, a webconferencista de amanhã, Cris Dumont, da China, já mandou um recado aqui para a gente. Ó, boa noite, bom dia daqui da China. Amanhã ela vai estar firme e forte com a palestra Aprendendo a Conviver com as Diferenças Culturais. É muito importante para a gente respeitar a diversidade, como foi dito aqui, e saber se conectar. Pelo número de participantes, não teríamos espaço na Cairu para tanta gente, no auditório ou outros espaços. Claro que ficaram muitas perguntas ainda, né? A gente estuda que existem pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Nesse mundo conectado, será que os sinestésicos são atendidos ou não? Né? As pessoas hoje, infelizmente, são medidas pela quantidade de seguidores e não pelas conexões. Enfim, uma série de reflexões, mas ainda teremos aí 2 dias de congresso que certamente vão nos trazer experiências maravilhosas. Eu agradeço ao tempo de vocês, agradeço as sábias palavras do professor ACR, professor Garrido e de Melissa. Muito obrigado mesmo. Gente, é isso aí. Uma boa noite. Vamos descansar, que amanhã temos mais. Tchauzinho. Um abraço, gente.